Bom dia e feliz sábado para quem está nos acompanhando a partir de agora. Seja muito bem-vindo à transmissão da Igreja da Floresta. Nós vamos dar continuidade à nossa escola sabatina e agora nós temos um momento muito importante que nós chamamos o momento do pastoreio, onde nós lembramos todos os sábados os 3 aspectos que são muito importantes para a vida do cristão, que é a comunhão, o relacionamento e a missão. Todos os sábados nós temos trazido aqui um testemunho de classes da igreja, de pessoas que têm se envolvido através desses 3 aspectos e têm feito algo muito importante nesse período que nós estamos vivendo. E hoje eu trago o exemplo aí de uma classe muito legal, que é a classe 6. E essa classe ela tem feito um trabalho muito bonito na questão da assistência social. Praticamente todos os finais de semana eles têm ido a um supermercado. E ali, com uma parceria que fizeram, eles ficam então em frente ao supermercado, com o banner ali da ADRA, com o logo da igreja, bem uniformizados, protegidos também com suas máscaras. E eles ficam ali então arrecadando alimentos para entregar então para aquelas pessoas que estão precisando de alimentos nesse momento. E a classe inteira tem se envolvido ali. Nós temos ali a Nena, a Sheila, a Luciane Bassani, o Matheus também, e outros integrantes da classe têm se envolvido nesse projeto muito bonito. Depois de arrecadar então os alimentos são trazidos aqui para a igreja, são selecionados, são feitos ali a cesta básica e são levados então para os irmãos e a comunidade de 2 locais próximos que nós temos aqui, que é o Rubem Berta e também a Vila Safira, e ali atendendo então as pessoas que têm essa necessidade nesse momento de crise, que não têm o que comer. Veja, a gente percebe que através dessa ação de que é possível, mesmo em meio ao período que nós estamos vivendo, agir em prol daqueles que estão necessitados. Então a classe 6 tomou essa iniciativa muito legal e ajudou a gente a entender um pouquinho mais o que é o relacionamento que nós temos que fazer. Ajudar as pessoas, independente da situação que nós estamos vivendo. Mande aí durante a semana o que a sua classe tem feito, e nós vamos trazer aqui o seu testemunho na semana que vem, nos próximos sábados, para que nós possamos estar cada vez mais ligados ao que a igreja tem feito. E assim possamos aprender também algumas coisas e possamos continuar cumprindo aí esses 3 aspectos, que é a comunhão, o relacionamento e a missão. Dando continuidade então ao nosso programa, nós vamos ter agora um momento do estudo da lição. E mais uma vez nós temos mais 2 convidados aqui especiais. Um já se tornou aí a prata da casa, pastor Bruno. Entra aí, pastor. Pastor Bruno Alves, ali, pastor do Camar, do nosso colégio adventista. Ele já esteve conosco aqui algumas vezes, mas é muito bom tê-lo novamente, pastor. Seja bem-vindo mais uma vez. E nós temos também um convidado na nossa transmissão aqui pela primeira vez, que é o pastor Ulialdo. Chega aí, pastor, por favor. Pastor Ulialdo, para quem não o conhece, eu acho que poucos não o conhecem, mas para quem não o conhece, ele é o líder do departamento jovem para toda a nossa associação. Então, talvez ele vai estar mandando um abraço daqui a pouco para os jovens e tudo mais. Ele lidera toda essa parte da juventude, os programas para os jovens, e também a parte de comunicação, né, pastor, e música também. Então, temos aqui a presença do pastor Elialdo, e o pastor Bruno e o pastor Elialdo vão estar compartilhando conosco um pouquinho daquilo que eles aprenderam também durante essa semana. Pastores, deem um bom dia aí para a igreja, podem mandar um abraço para quem vocês quiserem aí também, esse é o momento para isso. Então tá bom, bom dia pastor Evandro, obrigado mais uma vez aí pelo convite, e um bom dia para os irmãos que estão nos acompanhando. Vou mandar um bom dia especial para os nossos irmãos aí, eu sei que tem muitos irmãos que são aqui da Floresta e que também são funcionários ali do Camar, são pais de alunos, alunos do Camar, então eu mando um abraço para todos, mas um duplo abraço para o pessoal aí que faz parte da comunidade do Camar também. Muito bem, bom dia, Bruno, Evandro, pastores. Um abraço a toda a juventude da Floresta. Vou dizer um negócio para vocês. Eu estava sendo uma expectativa muito grande, estou muito feliz de neste sábado ter um sábado diferente, de estar aqui na Igreja da Floresta, acompanhando todo o movimento, especial a Escola Sabatina. Então eu fico meu abraço a todos os irmãos, mais um abraço forte aí a todos os jovens desta igreja com muito carinho. Muito bem, obrigado, pastores. Lembrando você de que a nossa ideia aqui é que nós possamos aprender mais daquilo que nós estudamos durante a semana, mas também é interagir com você. Então você pode mandar aí a sua pergunta. Nós temos um tema muito interessante que nós estudamos durante a lição dessa semana. E você pode mandar aí a sua pergunta de 2 formas.
A primeira delas é através do chat da nossa página no YouTube. Então, você que está assistindo, você pode mandar a sua pergunta no chat. Ou você pode mandar também no WhatsApp, e o número é o 98111 2323. Ok? 98111 2323. Você pode mandar a sua pergunta e nós vamos estar colocando aqui para os nossos pastores, então, poderem nos ajudar a responder também. Mas, uma vez eu lembro que quanto mais antes você mandar a sua pergunta, melhor, porque às vezes as perguntas que chegam muito próximo do final, às vezes não dá tempo de nós respondermos aqui. Muito bem, pastores, nós temos uma lição muito interessante essa semana. E nós vimos que ela vai ter uma continuidade na semana, a partir de hoje, na verdade, a gente já começa a estudar a lição, né? Mas essa próxima lição nós vamos ter uma continuidade do que nós estudamos na semana passada. E o tema é a criação, Gênesis como fundamento. E o verso para memorizar, eu vou ler aí para você que está em casa, está em João, o capítulo 1, o verso 1 a 4, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nós vamos ter um PowerPoint aí para você acompanhar também. Queria pedir para meus amigos aí passarem para mim. E teve uma imagem, uma notícia que algum tempo atrás saiu que me alarmou bastante, pastores. E o tema da lição, ela vem justamente para desconstruir isso. É o próximo. Aí nós temos uma manchete, tá bom? É uma manchete do jornal, não fui eu que fiz essa manchete, da Folha Brasil, e a manchete diz o seguinte: uma declaração do Papa Francisco, a princípio o líder religioso do mundo, e ele diz o seguinte: não há fogo no inferno, Adão e Eva não são reais. E ele coloca ali, nessa mesma manchete, nessa mesma matéria, de que os dias da criação, a criação, não aconteceram exatamente assim como a Bíblia diz. Aquilo ali é talvez um folclore, alguma coisa da imaginação de Moisés, que escreveu o livro de Gênesis. E aí, quando a gente vai para a lição, a gente percebe então que esse livro ele tem sido rebatido há muito tempo. Só que qual que é o problema de rebater o livro de Gênesis? A gente vê que as principais doutrinas da vida do cristão, as principais doutrinas da igreja, são baseadas naquilo que o livro de Gênesis nos apresenta. Baseado nessa pequena introdução, pastor Elialdo, tem uma perguntinha para ti, para nós já começarmos aí já no esquema. E a pergunta é a seguinte, vamos lá. Por meio, então, já que o Gênesis aí é questionado, e há também um questionamento de se o mundo foi criado ou surgiu do nada, a pergunta é a seguinte: por meio de quem o mundo foi criado e como podemos ver, então, essa divindade ou esse conceito de trindade ali em Gênesis no capítulo 1? Contigo aí. Muito bem. Primeira coisa que eu preciso entender como base da minha vida é a palavra fé. E a fé, ela gera muitas coisas na minha vida, e uma delas é acreditar que a palavra de Deus é a verdade absoluta, certo? Como muitas vezes acreditam aí por fora, de que a Bíblia é somente a partir do Novo Testamento. E outros temas da Bíblia não passam de um conto de fadas. Já escutei muitas vezes isso. Agora, quando fala da verdade absoluta, ela é do início ao fim. Então, muitas coisas que às vezes as pessoas mencionam, é porque, quem sabe, não alimentam ou não desenvolveram, ou não acreditam completamente na verdade absoluta na palavra de Deus. Então, hoje aqui, o que nós vamos comentar é uma lição bastante interessante, é uma lição com temas que nos trazem o fortalecimento de pilares dentro do cristianismo, da vida cristã, e uma delas é o início. Só para vocês entenderem, eu vi um comentário ontem na lição, de que os filmes de Hollywood sempre tem já de início eles já mostram o personagem principal do filme. De alguma forma já começa com ele. Interessante, trazendo para a palavra de Deus, nós já mencionamos o personagem principal da palavra de Deus. No livro de João, ele já menciona, ele faz um paralelo com Gênesis. Se a gente vê lá no início da Bíblia, o primeiro texto, eu já estava lá no livro de João, mas a gente pode abrir aqui e ler o primeiro texto. Gênesis 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus, né? Os céus e a terra. Quando fala criou, né, a palavra do original, barak, sobre a palavra de Deus, todas as coisas foram criadas.
Muito bem, esse Deus. E aqui mostrou a harmonia da divindade no decorrer do texto. Quando a gente vai lá para o livro de João, que é a essência também desse texto, fala sobre o verbo, sobre a palavra do verbo, todas as coisas criadas. E quem é esse verbo? E no verso 14 diz que o verbo se fez carne. Então veja, tanto no livro de Gênesis como no livro de João, a gente vê a harmonia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós entendemos que o verbo que se falou, que criou todas as coisas, se fez carne. Então Jesus Cristo é o personagem principal dessa criação, todavia, tendo a harmonia com Deus Pai, Deus e Espírito Santo. Então é muito clara a Bíblia, né, nessa parte da criação, nesse fundamento, em primeiro, que nós estudamos nessa primeira parte. E interessante que quando fala, na primeira parte ali do verso, né, no princípio criou Deus. Esse Deus, até mencionei aqui, em hebraico, ele menciona como um Deus forte e um Deus poderoso. Isso é Deus. E esse verbo que faz a interligação com Gênesis, ou seja, João e Gênesis, mostra a harmonia desse Deus, mas o verbo se fez carne, ou seja, a criação foi por Jesus Cristo. Muito bem. Talvez alguma coisa nova para alguns aí, né? A gente tem a ideia muitas vezes de que apenas Deus o Pai estava ali no processo da criação, e a gente tem a ideia de que Deus o Pai é superior do que os outros, e os outros aparentemente são inferiores. E a gente vê através desse texto aí de que, na verdade, não, né? A gente vê o conceito da divindade ali expresso na criação do mundo. Deus criou através de Cristo, a gente vê que o Espírito Santo pairava sobre as águas, a gente vê depois, mais tarde, né, pastor, ali quando fala sobre a criação do homem, a gente vê mais uma vez o conceito da divindade. A gente sabe que a palavra trindade não existe na Bíblia, né? É um conceito posterior, mas a gente vê ali o conceito da divindade, né? Que nós cremos em um único Deus, mas um Deus representado em 3 pessoas. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente vê ali quando Deus faz o homem, por exemplo, de que ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E essa é uma palavrinha chave, né? Façamos, não foi sozinho, não estavam só presentes ali, mas compartilharam isso, por intermédio disso, né? Todas as coisas foram criadas. Muito bem, então a gente vê que o plano da criação, o plano da redenção não é apenas de uma pessoa da divindade, mas das 3 pessoas juntas, unindo por um propósito maior. Muito bem, eu tenho uma outra frase polêmica aqui, pastor Bruno. Pode passar aí o slide, a próxima imagem. Também foi dita pelo nosso amigo Papa Francisco. E por que eu estou trazendo essas citações? Veja, eu não estou fazendo afronta a ninguém que o vê como líder religioso, a ninguém que o segue. Mas veja, ele é considerado como o líder religioso do mundo. E algo que ele está dizendo vai contra aquilo que nós estudamos durante a semana, vai contra aquilo que a Bíblia tem nos ensinado. E a frase dele foi a seguinte, inclusive trouxe aí um print da matéria do Globo, do G1, do Globo.com, porque algumas pessoas só creem quando é do Globo.com, que diz assim, Big Bang e a teoria da evolução não contradizem o cristianismo. E aí na sua argumentação ele tenta defender ali de que nós podemos harmonizar as duas coisas. A gente pode ali harmonizar essa questão aí de Deus ser criado, mas as coisas terem evoluído e assim por diante. Pastor Bruno, aí a pergunta é para o senhor agora. Podemos, de fato, a Bíblia nos dá margem para nós harmonizarmos a teoria da evolução com a da criação? Bom, aí nesse quesito eu vou ter que respeitosamente discordar do meu amigo Papa Francisco e dizer que nós não podemos harmonizar teoria da evolução não só com a criação bíblica, mas com a Bíblia como um todo, né? Eu vou até um pouquinho além da tua pergunta. Não tem como a gente harmonizar a teoria da evolução com a criação bíblica e com a Bíblia como um todo. Porque o foco dessa lição aqui, eu acho que quem estudou com bastante afinco a lição, percebeu que o foco dela não é simplesmente fazer uma defesa do criacionismo, mas o título diz que é colocar Gênesis como um fundamento. Então isso aqui a lição está falando sobre o Gênesis como fundamento da interpretação bíblica de coisas que vão acontecer, por exemplo, lá no Novo Testamento.
o que a gente fala do estudo da protologia, né, o estudo do início das coisas. E nós, adventistas, a gente gosta muito da escatologia, que é o estudo do fim. Mas se eu não tenho a base bem fundamentada, vai desmoronar tudo lá na frente. Então, o estudo, a teoria da evolução, ela não pode ser compatível com o ensino bíblico por várias razões. Primeiro, porque se eu tento harmonizar, e para os irmãos que estão nos assistindo poderem entender, o que é essa tentativa de harmonizar, o que eles argumentam? Então, a gente chama isso do evolucionismo teísta. Que as pessoas, elas acreditam sim que a Terra não é jovem como nós acreditamos, elas acreditam que a Terra ela passou por um processo evolutivo de bilhões de anos, como realmente prega a teoria do evolucionismo, mas que nesse processo Deus esteve ali como que dando assim um empurrãozinho, guiando as coisas, sabe? Mas não que foi uma semana literal com Adão e Eva, com dois seres humanos ali literais, que o pastor Ilial vai falar um pouquinho sobre isso depois, imagino. Mas não, eles tiram a literalidade do livro de Gênesis, colocam ali, então os dias seriam milhões, bilhões de anos, e Deus esteve guiando tudo ali. O problema disso é que aqui você vai ter um problema sério com outras doutrinas bíblicas, não só a criação. Por exemplo, você vai tirar a ideia do ser humano de que nós somos criados com um propósito. E isso pode parecer assim algo simples, mas é uma coisa muito grave que traz consequências práticas muito fortes. Porque você tira das pessoas a ideia de que elas estão aqui na Terra com um motivo, que elas foram criadas de maneira designada, de maneira inteligente. E isso tem feito com que muitas pessoas tenham se perguntado, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o objetivo de eu estar nessa Terra? E isso tem levado as pessoas a problemas existenciais, problemas psicológicos, a desvalorização da vida. Para muitas pessoas a vida não tem sentido. Por quê? Porque na cabeça delas não existe um porquê de nós estarmos aqui. Então a criação, ela vai dar a criação bíblica, ela vai dar respostas, aquelas grandes perguntas ontológicas, né, da filosofia. Quem eu sou, de onde vim, para onde vou. É na criação que eu vou ter a base. Ali eu vou começar a construir as respostas que o restante da Bíblia o restante da Bíblia vai me dar as respostas para essas perguntas. Aí também, ali na criação, eu entendo, na criação literal, na criação bíblica, eu entendo como foi que surgiu o pecado no mundo. Então, se a criação bíblica não foi como de fato a Bíblia diz que é, como que surgiu o pecado? Quem foi que pecou? Será que foi um átomo lá? Será que foi os nossos ancestrais? Da onde que surgiu o pecado? A Bíblia é clara. Adão, Eva, primeiro casal, fruto proibido. Agora, ou talvez vou até crer que não existe pecado, né? Vou até crer que não existe pecado. Se essa história não é uma história real, é uma metáfora, como os que tentam conciliar a evolução com a criação dizem, da onde que surgiu o pecado? E se o pecado não existe, quando que surgiu a morte? De acordo com a Bíblia, o salário do pecado é a morte. E se a morte não é uma consequência do pecado, por que Jesus veio para a Terra para morrer por nós? O sacrifício de Jesus não faz sentido. Então você percebe que quando eu mexo na estrutura, vai abalar toda a minha casa que está sendo construída por toda a Bíblia. Vai abalar as doutrinas do Novo Testamento. Então não é só defender a criação, é defender, na realidade, a autoridade da Bíblia como sendo suprema acima de todas as coisas. E aí, para encerrar essa pergunta, eu faço a seguinte reflexão. Por que será que o Papa Francisco e tantos outros cristãos, não é só ele, tentam harmonizar essas duas ideias, a criação bíblica com a evolução? Por que eles tentam fazer isso? Algumas lições atrás, inclusive eu estava aqui, a gente falou um pouquinho da autoridade das Escrituras. Como existem outras autoridades, a autoridade da cultura, a autoridade da ciência, tradição, que elas têm o seu valor, mas elas estão submissas à autoridade das Escrituras. Quando eu vejo uma pessoa tentando harmonizar a evolução, o ensino da evolução com a criação bíblica, eu me pergunto quem é a autoridade que está mandando na vida dela. Porque muitas pessoas elas dizem assim, mas olha só, tem muitas evidências científicas em favor da evolução. E alguns apresentam a evolução como sendo um fato científico incontestável. Mas aí, é nessas horas que a coisa aperta, que eu preciso dizer quem é que manda. Então, para muitos, nessa hora, quem manda é a autoridade da ciência. Mas nós, como cristãos, precisamos acreditar e nos manter fiéis na autoridade das Escrituras, acima de qualquer outra autoridade.
Até porque, né, pastor, há muitas coisas que a Bíblia relata que também podem ser comprovadas, né? E, na verdade, a própria ciência nos mostra que assim como eu preciso ter fé para crer na teoria da criação, eu preciso ter fé tanto quanto, se não mais, para crer que do nada tudo surgiu. Então a gente vê que isso aí que o senhor comentou aí agora, na verdade, desconstruir a criação e desconstruir o livro de Gênesis, achando que aquilo ali é folclore, a gente desconstrói muitas coisas que explicam a nossa existência hoje. O relato do dilúvio, por exemplo, está ali no livro de Gênesis, que ele mostra como que separou a terra em continentes. A Torre de Babel está ali, onde mostra a confusão das línguas e por que temos tantos idiomas hoje. E quando eu coloco tudo isso em xeque, né, pastor Bruno e pastor Lialdo, é como se fosse, de fato, talvez uma falta de conhecimento de Deus também, né? Porque, veja, o Deus que eu conheço através da Bíblia é um Deus que criar tudo com a sua palavra é algo muito simples para ele. Talvez para mim, ser humano, Evandro, que nem lembro o que comi ontem, que eu tenho que estar toda hora me lembrando do que eu tenho que fazer, que não tenho poder nenhum, talvez para mim criar tudo com a palavra e fazer as coisas do jeito que foram feitas parece um absurdo. Mas nós estamos falando de Deus. Um ser que não criou apenas esse mundo, mas criou um universo, um ser superior a tudo que nós conhecemos. E quando nós dizemos que Deus não é capaz de criar do nada, Deus não é capaz de mandar o dilúvio, Deus não é capaz de confundir as línguas na Torre de Babel, a gente está dizendo que, na verdade, a gente não conhece tão bem assim Deus quanto a gente imagina. É fácil, sim, trazendo para os dias de hoje, excelente colocação, pastor, excelente. É fácil criar, assim, eu acho que foi assim, eu acho que foi assim. A Bíblia, ela é a verdade absoluta. E quando a Bíblia fala, eu achei interessante, junto com a lição, existimos porque Deus nos criou em um tempo definido no passado. Eu até sublinhei aqui, né? Ou seja, Deus existia antes da criação do tempo. A terra foi formada por sua palavra, né? E depois a gente vê lá no final, né, comentando, né, no livro de João sobre a questão, quem foi o agente da criação e tudo mais. Então veja, é muito mais difícil, quem sabe, para alguns criar, mas para mim, acreditar. Mas para mim, ela é tão fácil de entender e me dá uma esperança, e isso confirma o Novo Testamento. Isso confirma as outras coisas da palavra de Deus. Então não é difícil, porque ele é muito claro. Deus, ele é Deus. É interessante, né? Jesus quer se meter em algumas coisas, querem colocar algumas objeções sobre isto, né? Mas ela é absoluta, ela é a verdade. E isso, com a fé que eu fortaleço diariamente ao estudar a palavra, me ajuda a entender os propósitos de Deus, que não começa somente no Novo Testamento, mas começa aqui no princípio, a criação. Ela é a base principal por isso. E diferente da teoria da evolução, né? Deus não criou assim, do nada, no sentido assim, eu não estou fazendo nada, vou criar um mundo. Exatamente. Deus planejou, né? Então, quando Deus criou esse mundo, esse planeta, Ele planejou isso. A criar Adão e Eva, Ele planejou isso. E depois, quando o pecado entrou para salvar a humanidade, Ele planejou isso. Então a gente vê que nós não estamos aqui por um fruto do acaso, mas nós estamos aqui por um plano de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida como cristão, né? Mas, pastor Lialdo, ainda dentro dessa questão aí de teoria da evolução com teoria da criação, tentando harmonizar essa coisa, muitos aí têm desconstruído a criação de fato, os dias ali da criação, o que aconteceu nesses dias. E a grande pergunta é se esses dias de fato são literais, ou se esses dias são dias simbólicos, que podem ter durado aí milhares de anos, milhões de anos, e assim por diante. E a pergunta é a seguinte: que evidências nós temos então de que os dias da criação são literais e não são simbólicos? E aí, vamos fazer essa pergunta para você que está assistindo agora, né? É literal ou simbólico? E aí? Pode escrever no chat aí, vamos ver quem é que vai acertar, enquanto tu comenta. Escreve aí. Agora sim, interessante. Eu posso ter aquela pessoa, aquele irmão, que seja, conhecedor da Bíblia. E aí ele tem várias traduções da Bíblia, né? Várias, tem uma pilha de Bíblia. Mas não existe, pastores, não existe original do original. Não existe. É original da palavra do Senhor. Nós cremos nisso. Então, interessante que a Bíblia e a lição, ela colocou algumas coisas bem interessantes que nos explica muito, muito claro sobre se são simbólicos ou são literais. Então já vamos na veia do negócio.
Deus, né, toda a questão da criação, indica que não existiu intervalo na criação. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, até eu sublinhei aqui, marquei bem a minha Bíblia, no verso 8, no verso 13, no verso 19, no verso 23, no verso 28, no verso 31, e também terminando já no capítulo 2, fala sobre toda a criação, e houve o segundo dia, o terceiro dia, o quarto, o quinto e assim por diante. E quando nós vamos para o original da palavra de Deus, e essa palavra hebraica é Yom, né? Y-O-M, ela diz não na pluralidade no negócio, na verdade, né? Ou melhor, singular, ou seja, houve dia literal nesta parte. Quando nós entendemos que constantemente esse dia é usado constantemente em toda a narrativa da criação, nós entendemos por parte da palavra de Deus que esse dia foi exatamente literal. E a Bíblia mesmo se explica, e ela nos passa essa certeza de que todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus, mas literalmente, houve o dia, tarde e manhã, e essa tarde e manhã que fecha a palavra dia, foi literalmente. Então isso é bem claro para nós. E outra, quando nós entendemos a criação do sábado, que é outro tema importante, né? Deus, Ele criou esse dia para nós, Ele não formou, Ele criou esse dia para nós. Então é muito claro para nós entendermos que os dias da criação foram literais. Muito bem, pastor. Eu achei interessante o que a lição colocou ali no finalzinho desse dia, e ela colocou um exemplo que nos faz entender um pouquinho melhor ainda, né? Dizendo que quando nós estivermos mediante a volta de Cristo, ali os mortos ressuscitarão, os mortos que morreram em Cristo, ressuscitarão e então se unirão aos vivos, transformados, e junto encontrarão com Cristo nas nuvens dos céus. Só que qual que é o detalhe? O detalhe é que muitos que já morreram em Cristo não existem mais, seu corpo já se decompôs, já não existe mais, já morreu há muitos anos atrás. E a gente entende através da Bíblia que na verdade a ressurreição é um processo de recriação. E alguns questionam essa questão dos dias literais de Gênesis capítulo 1, dizendo que não, Deus não era capaz de criar as coisas de forma instantânea, falar e as coisas serem criadas, precisaria de milhares de anos ou milhões de anos para que as coisas pudessem ir evoluindo. Aí há uma tentativa de harmonizar a evolução com a criação, e as coisas então de fato surgirem. E aí eu fico pensando, né, e a lição nos traz esse pensamento. Se Deus precisa de anos e anos para as coisas serem criadas, então quer dizer que a ressurreição vai demorar anos e anos também? Mas a Bíblia é bem clara em dizer que não, que quando Jesus voltar, será algo instantâneo. Os mortos ressuscitarão, ou seja, os mortos serão recriados. E aí nós lembramos que Deus não precisa de milhares de anos para fazer algo. Deus não precisa de milhões de anos. Deus pode fazer algo instantaneamente. Cara, focando isso exatamente, no livro de 1 Coríntios 15, verso 52, ele fala de uma palavrinha, transformação. As coisas serão transformadas. Então, num piscar de olhos que as coisas podem ser transformadas, e seremos transformados, né? No conceito, no estudo da volta de Jesus. Agora, na criação, a mesma coisa. Né? Quando a gente falou sobre a literalidade, né? Não é plural, é singular, né? Mais foco, explicando melhor esse ponto. Agora, assim, num piscar. Agora, interessante, um outro detalhe, pastores, a gente quer explicar Deus. Não, eu acho que para criar isso, Deus foi obrigado a precisar de vários dias. Não tem como. Amigos, a nossa mente não pode ser comparado com a mente divina, a mente de Deus. Então Deus, Ele é Deus. Tem uma frase que eu usei no sermão, transmitido lá na associação, diz assim, deixe Deus ser Deus na tua vida. Aí você vai conseguir ter clareza e entender sobre os propósitos e os planos de Deus. Cara, Deus é Deus. Muito bem. Nós vamos avançando, então, tem outros temas aí para nós vermos, talvez alguns aí meio polêmicos, e eu vou mostrar mais uma imagem aí, e é a seguinte, tá ficando só para ti os polêmicos, é isso? Não. Mas assim, é a seguinte aí, a lição fala aí no dia de terça, né, a respeito sobre o sábado. A gente vê que o sábado
é uma doutrina que nós temos na Bíblia que ela é muito explicada, e na verdade a sua origem é explicada através em Gênesis capítulo 1, na criação do mundo. Então veja, alguns pensam que o sábado é coisa dos judeus, que foi através de Moisés no Monte Sinai que o sábado começou a existir, mas não, a gente vê que o sábado é o 7º dia da criação de Deus, onde nós deveríamos descansar e assim por diante. Só que há aí um movimento, pastor Bruno, inclusive saiu aí, como é que se diz? Uma encíclica, essa é a palavra mesmo, do Papa Francisco também, chamado Laudato Si. E essa encíclica, ela fala justamente sobre isso, sobre a questão aí de ter um dia para adorar, um dia para guardar, ter um dia para descansar, e é o 7º dia esse dia. Só que essa encíclica, junto com todo o discurso ali, diz que na verdade o primeiro dia da semana é a segunda, e o 7º dia seria o domingo. E essa encíclica chama então o povo a ter o domingo como dia de adoração e coloca ali como foco de tudo isso a questão do aquecimento global, de que nós temos que parar um dia para que o planeta se recupere e assim por diante. E eu trouxe a imagem aí com uma parte, né, dessa encíclica ali falada pelo próprio Papa Francisco, que diz assim: uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Então esse é o motivo, esse é o incentivo para que o mundo então possa guardar um dia, possa separar um dia para não trabalhar, onde as empresas não funcionariam, onde o mundo pudesse se recuperar. A grande dificuldade é que esse dia já existe, já foi criado, Deus já disse que é o sábado, mas há uma tentativa aí de mudar esse dia do sábado. E a pergunta é a seguinte, pastor: qual que é o papel do sábado então? Será que o sábado é simplesmente um dia a mais, um dia qualquer? Ou qual é o papel do sábado na minha aliança com Deus e na minha vida como cristão? Tudo bem, pastor Evandro. Aqui entra, eu vou pegar emprestado aqui o que o pastor Ilialdo colocou muito bem antes ali, da questão de deixe Deus ser Deus. Foi muito bem colocado isso, pastor, porque esse pensamento do Papa Francisco não é um pensamento apenas dele. É um pensamento muito comum no meio cristão e inclusive no meio evangélico. Tá? Não é um pensamento exclusivo dos católicos. Porque se você for olhar qualquer Bíblia, qualquer tradução do mundo, você vai lá em Êxodo capítulo 20 e está lá o 4º mandamento, o dia de sábado, aguarda um dia de descanso. Não tem, você pode mudar, pode mexer na tradução, mas é muito difícil você alterar o fato de que ali está escrito que Deus estabeleceu para nós um dia de descanso. Agora, o que eles argumentam? Que esse dia pode ser o domingo, ou então alguns dizem, não, Deus diz que a gente tem que descansar, pode ser qualquer dia, não precisa ser necessariamente o sábado. Então entra aqui a relativização, do que o pastor Ilialdo falou agora aqui, dos dias literais da criação. Por quê? Se a criação não foi literal, não foram dias literais, tanto faz o dia. O princípio, a ideia deles, o princípio que está por trás é o princípio do descanso. Tá? Então a gente tem que descansar. Mas eu acho interessante que todo mundo que fala isso não separa um dia para descansar completamente das suas obras, né? Fala que é importante. Até aqui, e é interessante isso, né? Que nessa encíclica, aqui o Papa ele reforça a questão ambiental. Quem está ligado nos eventos finais sabe que a perseguição relacionada ao sábado, o 7º dia da semana, o dia literal, né? De um pôr do sol a outro pôr do sol, como a Bíblia prega, essa perseguição, ela vem com um discurso ambiental e ecológico por trás. Isso é uma coisa muito forte nos nossos dias hoje, né? Então, para a gente ficar alerta em relação a isso. Claro, aí a gente teria que entrar um pouquinho mais nesse tema, teria um pouquinho mais de tempo. Mas para os irmãos que estão ligados, eles sabem muito bem do que eu estou falando e sabem que aqui a gente já tem um alerta a ser ligado. Mas o papel do sábado na aliança do cristão, na aliança de Deus com os cristãos. Quando você olha para a criação, você percebe ali então a base, né, de que Deus ele criou um dia de descanso, o próprio Deus ele descansou, né, não havia necessidade física, não há necessidade física para Deus descansar, mas na realidade, no sábado, a gente pode dizer assim, ele criou também, no 7º dia ele criou o descanso, né? No 7º dia ele criou um dia de descanso, o sábado. E quando você olha na Bíblia, o próprio Jesus ele confirma, né, dizendo que
O sábado ele foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, em Marcos capítulo 2, verso 27. Então, Jesus ele confirma de que o sábado é uma bênção de Deus para o homem. Quando você vai, por exemplo, lá em Apocalipse 14, verso 7, você percebe que quando João está falando ali nas 3 mensagens angélicas, na primeira mensagem, ele faz uma referência, né, ao Deus que criou o céu, o mar e as fontes das águas. Aqui, essa referência que ele faz é uma referência ao 4º mandamento de Êxodo 20, verso 8 a 11. E quando você vai para, os irmãos que estudaram a lição, que viram esses versos, quando você vai para Êxodo 20, verso 8 a 11, você vê que ali o texto está fazendo uma referência a Deus como Criador, lá no início de todas as coisas em Gênesis. Então são verdades, a verdade do sábado é uma verdade bíblica, que ela está ligada de Gênesis a Apocalipse. Ela está presente no Antigo Testamento, na criação de todas as coisas, e ela está presente na mensagem direcionada para o povo de Deus no tempo do fim, que são as 3 mensagens angélicas. Então o sábado é uma mensagem tão importante, porque ela enfatiza que nós somos, em primeiro lugar, nós somos criados por Deus, e a gente percebeu aqui que é uma verdade que tem sido muito atacada nos dias de hoje. Em segundo lugar, que nós fomos remidos por Deus. Então o sábado, nós costumamos dizer que é um memorial tanto da criação, como também da redenção. Se eu mexo no Gênesis, se eu procuro fazer uma releitura do Gênesis com base nas ciências sociais, eu vou afetar todas essas doutrinas. Então o sábado, eu diria que ele funciona até como um elo de ligação entre várias doutrinas da Bíblia, para nos dar como cristãos a certeza de que nós somos criados e salvos por Deus. Muito bem. Só algumas coisas interessantes, só para nós nos relembrarmos aqui. Então a gente vê primeiro aí que o sábado não é um dia qualquer, né? E tem outros textos da Bíblia, claro que a gente não vai ler aqui por uma questão de tempo, mas tem outros textos como Ezequiel 20, por exemplo, que diz que ele é um sinal entre Deus e o seu povo. Há outro texto que diz que nós vamos guardar o sábado, inclusive no céu. Então mostra que esse dia não é apenas um dia a mais, mas é um dia especial de Deus. Eu achei interessante o que tu falou, né? Deus separou esse dia para descansar. E isso não significa que é para dormir o dia inteiro, né? Porque veja, o descanso que o próprio Deus fez não foi dormir, porque Deus não estava cansado, Deus não se cansa. Mas o descansar significa ter uma outra atividade, uma outra rotina que não aquela que eu tive durante a semana, de loucura, de correria, de trabalho, de compra, disso, daquilo, mas ter um dia especial de adoração a Deus. E só mais uma coisa também para os nossos amigos não nos entenderem errado, a gente sabe como adventistas que nós temos que cuidar do nosso planeta sim. Esse é um foco nosso, nós temos que cuidar aí, economizar água, a gente tem que aí cuidar das plantas, dos animais, a gente sabe disso. Mas o que o pastor Bruno quis dizer é que esse enfoque aí ambiental, social, vai dar margem para que no futuro Satanás possa distorcer ainda mais a verdade de Deus, nos levando a cumprir um dia de adoração que não é o dia verdadeiro que Deus nos separou. Né? É a mistura da verdade com a mentira, né? Porque é verdade que nós precisamos cuidar da natureza. Tanto que o sábado, Deus criou inclusive com esse propósito, de haver um descanso, do ser humano desacelerar um pouco. E se você for ver notícias agora aí, nesse período da pandemia, que as pessoas elas estão mais em casa, que elas estão trabalhando menos, que o mundo tem produzido menos, você vai ver também que é um período em que diminuiu a poluição, diminuiu o dano que o ser humano faz à natureza. Então o sábado, ele nos lembra disso, que a gente não está aqui só para trabalhar, para produzir, para ganhar dinheiro, para criar, a gente está aqui também para descansar e adorar a Deus. Então se a humanidade seguisse o propósito de Deus, com certeza nós teríamos hoje um planeta muito melhor para se viver, no sentido ambiental. Muito bem. Esse dia, ele tem 3 palavrinhas chaves também, né? Descansou, abençoou e santificou. Não é qualquer dia. Claro que a gente não deve ser cristão somente nesse dia, certo? Eu vou ser diferente nesse dia. Não é esse o conceito. Agora, as minhas atitudes, o meu exemplo, os meus atos, aí sim. Quando fala que ele descansou, você até mencionou, né, pastor? Vou ficar dormindo o dia inteiro, não, só um pouquinho. É você deixar das coisas do teu eu, das tuas responsabilidades, tudo mais, das correrias do dia, e dedicar esse dia para o Senhor. Descansar nele é confiar nele,
faz o trabalho do Senhor conforme os teus dons, os teus talentos. Então, deixar uma coisa mais clara, né? Os sabatistas, não, só um pouquinho, é a palavra de Deus. Vocês são da religião que guarda o sábado. Não, nós somos da igreja que guarda os 10 mandamentos. Então, é Bíblia isso aqui. Muito bem explicado com relação a esse dia. Quando falo literal, também foi literal. E só para terminar aqui, eu achei muito interessante a lição dessa semana. A criação, ela se consolidou no 7º dia. Ela se consolidou, ela fechou tudo. E damos glórias a Deus por isso. Então, assim, para fechar, né, algo interessante para a gente ficar um pouquinho mais, assim, não digo mais claro, mas somar os comentários aqui para chegar até as pessoas de uma forma Pastor, eu gostei profunda. de 2 coisas que você falou. A existência do ser humano só faz sentido com o sábado. Foi isso que você falou agora. O sábado, ele premiou a obra da criação, né? Adão e Eva sem o sábado, sem aquele momento com o seu Criador, não seria a mesma coisa. Então, a existência do ser humano sem o sábado não faz muito sentido. E a segunda coisa que o senhor falou que eu gostei é a palavra confiar. Guardar o sábado, observar o sábado é confiar que Deus me criou, que Deus está no controle da história da minha vida, no controle da história desse mundo, e Ele separou esse dia para eu ter uma conexão maior com Ele. Olha que bonito isso, querido amigo, você que está nos assistindo nesse momento. Mas vamos seguir. Pastor Ilialdo, vamos aproveitar que você já está com a Bíblia na mão. A lição apresenta mais um tema bem polêmico nos nossos dias hoje, que é sobre os relacionamentos. E aí ele fala especificamente do casamento, mas a gente pode entender que não é apenas o casamento, mas também são outros relacionamentos aí. E a pergunta é a seguinte: Deus tem um plano para os relacionamentos do cristão, para o casamento do cristão? E se sim, que eu creio que vai ser a resposta, por que o plano é assim? Ou por que tem que ser assim? Agora sim, hein? Se Agora o bicho prepare aí, pega. viu? Casamento, né? Ainda mais nos dias de hoje. Veja, o tema bom de estudar. Porque a gente entende que Deus é maravilhoso, Deus é amor. Ele criou todos os dias, os animais, o universo, tudo Ele criou. E nesse conceito, nesse contexto de criação, entra o homem e a mulher. Olha que maravilhoso. O livro de Gênesis, no princípio, todas as coisas foram criadas. E entra, sim, uma palavra-chave que nós podemos mencionar, e a Bíblia mesmo fala, daqui a pouco a gente já vai entrar nisso, de que Deus instituiu o casamento. Agora veja, alguns textos que eu gostaria de ler junto com você, talvez você esteja com a Bíblia aberta aí. Ele diz no 26, assim, capítulo 1, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Né? A justiça plena de Deus, a perfeição, entre aspas, né? Porque daí tem entre os anjos, entra, né, a criação mesmo, antes de Adão e Eva. Mas agora veja, façamos é um processo de justiça, né? Um processo assim de clareza mental com relação à criação de Deus, a sabedoria do Senhor na vida de cada um para fazer as boas escolhas. Então veja, conforme a nossa semelhança, tenham ele domínio sobre os peixes e toda a criação. Aí o verso 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, criou homem e mulher. Ei, amigo, só um pouquinho, é a palavra de Deus que está mencionando, entende? É a Bíblia Sagrada. E diz mais o verso 28, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos. Aí entra um detalhe interessante. Para ser fecundo, né, para multiplicar na terra, não tem como se não for homem e mulher. A Bíblia mesmo é clara nisso, certo? Então Deus criou o homem e depois do homem, da costela, criou Eva, né, a mulher. E todos, né, e tudo isso menciona a instituição do casamento. Agora segura aí, porque o capítulo 2, versos 18 até 25, fala a instituição do casamento. Pô, eu fico imaginando um pouquinho, pastor, está lá, e Adão vendo os animais, cada um com o seu par. Poxa, estou sozinho. Né? Há um conceito de, a Bíblia menciona alguns pontos da escolha. Não é pecado viver sozinho. Não é pecado dizer, eu quero, né, o meu ministério. Mas muita coisa implica nisso, interfere nessa decisão. Mas o plano de Deus é o casamento. Eu gosto muito dessa parte, quando eu falar de casamento, falar da criação de Adão e Eva, do casamento, a instituição do casamento, eu gosto tanto,
do verso 23 e o verso 24, né? O verso 22, 23 e 24, que diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou na mulher e lhe trouxe. E aí disse assim, eu termino com isso, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esse texto é maravilhoso, uma das grandes poesias da Bíblia, que no hebraico diz assim, ó, etsen etsamai, basar mi bessari. Está dizendo o seguinte: o osso, ele é fragilizado se não tiver a carne. E a carne, ela é fragilizada se não tiver o osso. Então, quando os dois estão juntos, eles são fortes. Eles seguem o propósito e o plano de Deus. Por isso, casamento é instituição divina, conforme a palavra de Deus. E isso também é santificado e abençoado. O casamento, segundo a palavra de Deus, é sagrado. Muito bem, pastor. Então a gente vê que Deus tem um plano para os relacionamentos, né? Deus tem um plano para o casamento. E aí eu gostaria de lembrar você uma coisa, querido amigo. Talvez você pode discordar nessa parte, você é livre para isso. Mas a gente deve lembrar de que, na verdade, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? E se eu quiser, por algum motivo, sair do plano de Deus para os relacionamentos, para o casamento, eu tenho liberdade para isso, eu posso fazer isso. Então, eu posso, como o mundo diz aí, me relacionar com quem eu quiser, como eu quiser, da forma que eu quiser e assim por diante. Agora, o que eu não posso dizer é que esse meu relacionamento que eu tenho, pela minha própria vontade, está de acordo com a vontade de Deus. Isso eu não posso dizer, né? Então, eu tenho que reconhecer que Deus tem um plano. E esse plano, a Bíblia nos mostra, né? Homem e mulher, é o plano do casamento. E mais do que isso, né? O plano de Deus para a felicidade é dentro do casamento. A gente sabe que qualquer relação íntima que tiver fora do casamento também não é plano de Deus. Talvez casais de namorado, um tema que é muito, as pessoas acham muito ruim falar hoje, né? Nossa, que coisa careta, coisa quadrada. Casal de namorados que não são casados e têm relações íntimas estão fora do plano de Deus. Então a gente vê que o plano de Deus é para o casamento, homem e mulher, a relação íntima dentro dos limites do casamento, e tudo que foge disso não faz parte do plano de Deus. Lembrando, você pode fazer o que você achar melhor da sua vida, você pode fazer o que você quiser, Deus nos deu essa liberdade. O que eu não posso dizer ou fazer é justificar as minhas próprias escolhas, dizendo como se fosse de Deus, ou que se Deus alegra disso, e assim por diante. E é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Muito bem. É a opinião disso, é a palavra de Deus. Pastor Bruno, última perguntinha. Você tem 2 minutos. Ah, que bênção. E a pergunta é a seguinte, ó. A gente viu que muitas vezes essas coisas que acontecem aí, que fogem do plano de Deus, muitas vezes não sempre, né? Tudo aquilo que foge do plano de Deus é porque nós não estamos seguindo o plano de Deus, estamos seguindo o nosso próprio plano, a nossa própria vontade. E a gente sabe que isso é o pecado, a nossa natureza é pecaminosa, e a gente sabe que o pecado ele traz consequências. E a pergunta última é a seguinte: quais as consequências que eu tenho para a minha vida, ou até mesmo para a minha salvação, de simplesmente fazer o que eu quero, ou seguir a minha própria opinião? Quais as consequências, então, de fazer a própria vontade? Eu diria que o que acontece com a nossa vida é a mesma coisa que aconteceria se alguém comprasse aí algum aparelho eletrônico, um eletrodoméstico, alguma coisa assim, e fosse mexer nele com base na sua opinião, com base naquilo que ele acha, e não com base no manual de instruções que veio do próprio Criador. Então, a gente precisa entender uma coisa, que nós fomos criados por Deus. É isso que a gente falou a lição inteira, né? Eu e você fomos criados por Deus, nós somos criados por Ele. Se Deus nos criou, se Ele é o nosso Criador, ninguém entende mais sobre nós mesmos do que Ele. Ninguém entende mais. Ah, mas eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo. Eu acho que seria melhor se eu fizesse desse jeito. Eu acho que eu seria mais feliz se eu fizesse desse jeito. Você pode ter a sua opinião, mas você tem que entender uma coisa. Se a tua opinião, se o teu gosto, se a tua vontade estiver contrário à vontade de Deus, vai te levar para um caminho de infelicidade. Você pode achar que você vai ser mais feliz, mas a gente não tem que discutir com o Criador, com o desenvolvedor, com aquele que nos fez. Não faz sentido, com o perdão da palavra, mas chega a ser até burrice. Sabe? O Criador ali, né, usando o exemplo ainda do eletrodoméstico, ele diz aqui, ó, esse aparelho, ele é 110. Aí você vai lá e diz, não é 110, eu tenho uma tomada aqui na minha casa que é 220, e eu quero colocar aqui na tomada 220 porque eu acho que é o melhor. Você pode colocar, você tem o livre-arbítrio de colocar, mas vai explodir.
né? Você tem o direito de fazer isso, mas vai queimar o seu aparelho. Então, você tem todo o direito de viver a sua vida, como o pastor Evandro falou aqui, viver a sua vida como você bem entender. Você tem esse direito. Mas você tem que saber que as consequências vão ser uma vida de infelicidade, de destruição, e os caminhos, né, que o pecado nos levam, que ao final são caminhos de morte. Então, o plano de Deus para nós tem um objetivo de nos salvar e de nos dar uma vida feliz. Não fuja desses planos. Siga o manual de instruções daquele que te criou, que você vai ser muito feliz e vai encontrar o caminho da salvação. Muito bem, pastor. Lembrando, né, que a vontade de Deus, quando nós encontramos ela na Bíblia, ela é a vontade de um Deus de amor. E as leis de Deus, a vontade de Deus, não são para nos privar do que aparentemente é bom, mas é para nos privar do que é ruim. Para nos privar da tristeza, da infelicidade, das consequências que o pecado pode trazer. Então, quando eu decido assim, não, eu vou seguir o plano de Deus, porque muita gente olha, pastores, e fala assim, mas que Deus chato, né? Que Deus careta, tem que ser do jeito dele e pronto. Tem que ser da vontade dele e pronto. Por que eu não posso fazer do jeito que eu quero? E aí que tá, ele deixa você fazer do jeito que você quer. Mas quando você segue o plano dele, que é um plano de amor para o ser humano, ou seja, Evandro, eu estou te falando isso porque eu te amo e eu não quero que você se dê mal lá na frente, e eu faço isso, eu sou abençoado e de fato eu sou feliz. Pastores, muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos encerrar aqui com uma oração. Pastor Lealdo, pode fazer essa oração por nós? Onde você está? Feche seus olhos, vamos orar. Grande Deus, poderoso Pai, nós louvamos o teu santo e poderoso nome, agradecidos pelo privilégio e a liberdade que nós tivemos nessa manhã de estudar a tua palavra. Fale ao nosso coração, nos ajude a entender melhor a verdade absoluta que é a palavra de Deus, para vivermos melhores nessa vida e mais felizes, porque sabemos que somente ao seu lado nós somos vencedores. Habita no coração de cada um, no lar de cada um que está nos assistindo, e que nós possamos viver os teus propósitos e os teus planos e tudo aquilo que o Senhor instituiu e criou. Esteja conosco, nos dê a tua paz, fale a nossa vida todos os dias, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, querido ouvinte, por nos acompanhar nesse momento da lição. Sábado que vem nós vamos ter mais um tema novamente, nós vamos ir à parte 2 desse assunto, e que você possa continuar aí conosco no programa e continuar sendo abençoado pelo restante da nossa programação. Continue conosco e até sábado que vem.